Estamos estudando então o tema Desvendando os Poderes da Graça. Então esse é o tema geral que escolhemos para o mês de novembro trabalharmos. E já temos visto dois temas dentro dessa temática, dois subtemas. Então primeiro nós falamos sobre o poder da generosidade. O segundo nós falamos sobre o poder... Deixe-me ver aqui que eu não vou lembrar agora. Gratidão, tá? Eu sabia que era com G. Muito obrigado, que os irmãos aqui estão me ajudando. Então, o poder da generosidade foi a primeira mensagem, o poder da gratidão a segunda mensagem, e a terceira mensagem de hoje vamos ver o poder da humildade. Então, dentro desse contexto que estamos estudando, que é a graça de Deus, nós podemos observar que a graça ela é um favor divino. Então, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. E aprender a usar esse poder que é dado por Deus, que é a sua graça, que é derramada sobre nós, ela é de extrema importância para o povo cristão. Então, viver pela graça é um chamamento bíblico, que nós devemos então viver pela graça de Deus. E viver pela graça é saber desenvolver esses poderes que a graça nos revela e é desvendado a nós. Muito bem, então falando sobre a humildade. O que é humildade? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Então são pessoas que, capacitadas por Deus em determinadas áreas, elas têm a plena disposição, a sua vida dedicada a um serviço, sendo que fazem isso com simplicidade, sem se exaltar, sem achar-se superior aos demais que não conseguem ou que não podem fazer aquela determinada atividade. Então, aquele que prega deve pregar com humildade, não achando que o seu conhecimento é superior aos demais. Aquele que canta da mesma forma deve cantar com simplicidade, não achando que este dom é maior do que os demais. A igreja, por exemplo, de Corinto, ela tinha um grande problema com os dons. Ela tinha valorizado um dom mais do que os outros. Isso lhe faltava então humildade, para saber que Deus tem capacitado cada um de nós com dons diferentes. Mas a humildade, ela deve fazer parte de todos nós, porque é com a humildade que vamos saber trabalhar os dons, para que nós não venhamos nos exaltar diante da capacitação dada por Deus. Então a humildade nos coloca em uma posição justa diante de Deus e diante dos homens. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que o outro, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, de respeito, de simplicidade e de honestidade. A humildade é um sentimento que exalta a importância, porque faz a pessoa a humildade é um sentimento que exalta a importância, porque faz a pessoa reconhecer a sua própria limitação com modéstia e ausência de orgulho. Então a humildade ela faz com que nós entendamos o nosso papel dentro desse contexto cristão. Fazemos parte de um corpo, somos uma igreja. Entender então que nessa construção de Deus, cada um tem o seu papel de importância e igualdade diante do Senhor. Etimologicamente falando, a origem da palavra humildade, ela vem do latim humilias, que significa pouca elevação, ou seja, uma relação com a ideia da modéstia, alguém simples. A gente tem um costume na nossa cultura brasileira de dizer, por exemplo, que uma pessoa que está numa situação precária, às vezes até de situação, falta de recursos financeiros, e
uma pessoa pobre, a gente diz, fulaninha é tão humilde. Então, não quer dizer que uma pessoa pobre seja humilde. Muitas vezes uma pessoa pobre é arrogante, ela não quer receber ajuda, ela não se rebaixa. Então, ela tem um coração prepotente. Então, a humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é sinônimo de atitude. É de você se colocar à disposição de elevar a outro. Porque muitas vezes a gente quer ser elevado, quer ser exaltado. E a posição do humilde é de alguém que eleva a outra pessoa. Coloca a outra pessoa em uma posição de igualdade, né? A ideia de elevar na igualdade. Humildade na Bíblia. A humildade consta em praticamente toda a Bíblia, onde se diz na Escritura que quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então, se observarmos na história completa da Escritura, vamos ver esse exemplo sendo destacado. Vamos ver essa frase, né, esse contexto aqui, sendo colocado em prática, de grandes homens que se acharam muito importantes e foram humilhados, e outros que eram simples, mas se colocaram à disposição de Deus e tornaram-se grandiosos. A gente poderia usar o exemplo aqui, de uma história bastante conhecida, Davi e Golias. Golias, um gigante, um homem lutador, um homem de guerra, estava desafiando o povo de Israel e o rei de Israel para uma guerra. Mas ninguém tinha coragem de ir para o desafio com este homem, por ele ser muito grande, por ser forte, por ter um exército ao seu redor. Mas Davi, sendo ainda um jovem, vendo aquela situação, o constrangimento que o povo de Deus estava passando, ele resolveu guerrear com aquele homem. Mas ele foi guerrear com aquele homem com humildade, diferente da arrogância que aquele homem tinha. Quando ele viu Davi diante dele, ele disse: vocês não têm homem aí não na cidade? Mandaram um menino para lutar comigo? E aí naquele momento Davi abre sua boca com toda a humildade e diz: olha, gigante, tu pode vir contra mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então naquele momento ele exaltou o nome de Deus. Naquele momento ele mostrou quem ele era, apenas um instrumento de Deus. Não era os instrumentos que ele tinha na mão de guerrear, até porque ele tinha só 5 pedras e uma funda, como a gente aqui no Ceará chama baladeira, né? Então ele tinha apenas aquele instrumento diante de um homem completo, com armadura, com tudo. Então aquilo não era nada. Então daí já parte o conhecimento que ele tinha, a sua relação com Deus fez com que ele reconhecesse a sua posição. E dentro dessa posição ele exaltou o nome de Deus, e por exaltar o nome de Deus, ele foi no final dessa batalha exaltado por ter sido humilde ao ponto de descer e pedir forças ao Senhor para batalhar. Então, humildade é ter um conceito equilibrado de si, reconhecer quem merece honra e glória não é você, mas é Deus. Romanos 12, 3, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense cada um com moderação, segundo a medida da fé, a fé que Deus repartiu a cada um. A falta de humildade, irmãos, é um pecado para os seguidores de Jesus Cristo, sendo essa essencial para a construção de uma vida santa, em igualdade com Cristo. Se formos observar dentro da cultura cristã, ou dentro do próprio exemplo de Cristo, temos ali um exemplo de humildade. É o que eu quero provar para vocês e mostrar para vocês essa noite. E seguindo esse exemplo, nós temos muito a aprender. Então, aprender com a humildade que Cristo teve neste mundo para com os homens e para com Deus.
Então sejamos todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Então vejamos essa noite quais benefícios podemos extrair do poder da humildade. Primeiramente, o poder da humildade nos dá equilíbrio. O poder da humildade nos dá equilíbrio. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso de 9 a 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Então, o texto aqui, em Romanos, a partir do capítulo 12, encontramos o Senhor passando instrução, através de Paulo. E essa instrução ele fala sobre a vida nova em Cristo Jesus. Ele diz que aqueles que estão em Cristo precisam agir de forma diferente do mundo. Então nós precisamos, aqui usa não vos conformeis, no capítulo 2, não vos conformeis com este século. Quer dizer, a ideia de não entrar na forma do mundo. Como cristão, nós temos uma forma, nós temos um exemplo a seguir. Que exemplo é esse? Cristo. Então ele vai falar sobre esse exemplo de vida de Cristo, a vida nova, alguns usos dos dons espirituais, a partir do verso 3, e aí chegando ao verso 9, as virtudes que são recomendadas para essa vida nova. E ele começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos próprios olhos, não tornei a ninguém mal por mal, esforçando-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, para te agradecer pelo teu cuidado e favor sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo sustento que nos deste, pela tua proteção e por nos trazer esta noite aqui em tua casa para juntos exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pai querido, nesse momento também te pedimos, fala conosco, que a mensagem nesta noite aqui apresentada venha, Senhor, nos desafiar, como também confortar os nossos corações diante de uma atitude diferente da atitude do mundo. Conhecemos muito bem o mundo, sabemos como os homens são ensinados a serem prepotentes, arrogantes, humilhar as outras pessoas, mas o Senhor nos ensina a sermos humildes, homens e mulheres prontos a servir ao Senhor, tendo reconhecimento da tua pessoa, do teu poder e nos submetendo a essa grandeza que vem de ti. Pai querido, assim nos ensina através da palavra e nos ajuda a viver de modo adequado ao teu evangelho. Pois em nome de Cristo Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém
graças a Deus. Um texto muito interessante, porque ele exalta justamente a humildade. Quando ele fala aqui de igualdade nesse texto, que nós devemos lidar com cada pessoa como gostaríamos de que elas lidassem conosco. Então devemos agir com as pessoas como nós gostaríamos que elas agissem conosco. É interessante isso, porque no mundo, né, no dia a dia, a gente tende muito a fazer acepção de pessoas, a separar as pessoas no sentido de que eu gosto de fulano e de ciclano eu não gosto. E às vezes esse critério, ele falta um pouco de interação. Às vezes julgamos as pessoas pela aparência, sem antes ter tido um contato, um convívio. Tem um ditado popular que a gente só pode dizer que conhece alguém depois que comeu 1 quilo de sal com ele. Então, para comer 1 quilo de sal leva muito tempo, irmãos. Se você aí que é dono de casa, que faz a feira em casa, sabe o tempo que leva para comer 1 quilo de sal. Então, a ideia leva tempo para você conhecer uma pessoa. Então, tome muito cuidado em julgamentos, em pré-julgamentos. E nós somos craques nisso. Muitas vezes a gente julga a pessoa pela aparência, por uma palavra, por um momento. Isso não é bom. Então, isso não demonstra humildade, isso demonstra arrogância. A gente se acha o dono da verdade, nós temos a última palavra, o que nós sabemos ou conhecemos é mais importante do que tudo. Então, o texto bíblico aqui em Romanos, ele vai justamente na contramão dessa ideia. É que a gente deve verdadeiramente olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de desejo do bem, com um olhar de engrandecê-lo, exaltá-lo, porque é assim justamente como Jesus olhava. Lembra que as pessoas que Jesus abordou no decorrer da sua história aqui nesse mundo, eram pessoas desprezadas. Lembra de uma certa ocasião que um homem cego ouvia o tumulto das pessoas e perguntou: quem vem aí? Estou ouvindo aqui um tumulto, um grupo de pessoas caminhando. E eles disseram: é Jesus que está passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E naquele momento, aquela multidão cercando e apertando, e aquele homem gritando, e as pessoas diziam: cala a boca, está atrapalhando o mestre. E ele, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava e pedia socorro a Jesus. E então Jesus, ouvindo aquele homem pedindo socorro, ajuda, ele parou a multidão e mandou que trouxesse aquele homem. Ele deu atenção àquele homem. Da mesma sorte, ele deu atenção à mulher samaritana naquele poço. Da mesma forma, ele deu atenção àquela mulher do fluxo de sangue. Todas pessoas que eram desprezíveis, desprezadas pela sociedade. Mas ele se rebaixou. Ele se colocou em uma posição de humildade. Mesmo sendo um mestre, mesmo tendo uma multidão cercando, mesmo tendo tantas pessoas importantes querendo ouvi-lo, ele se voltou para os carentes, para os necessitados, para aqueles que verdadeiramente sentiam a necessidade de Deus, enquanto os demais estavam ali por interesses. Alguns eram interesses políticos, porque se Jesus realmente fosse levantado como rei de Israel, eles teriam então benefícios com isso, estando ao lado de Jesus, que era, digamos assim, os saduceus, né, tinham esses interesses. Provavelmente Judas Iscariote, ele era dessa linhagem aí de saduceus. Então, tínhamos um grupo de pessoas que cercavam Jesus, e Jesus dava atenção àqueles que realmente precisavam de atenção. E a gente precisa ter essa humildade, irmãos. Às vezes chegamos em uma igreja, ou estamos na igreja, e vemos alguém chegando, independente de quem seja. A gente cumprimentar, dar uma boa noite, seja bem-vindo, é um grande prazer tê-la conosco, ou tê-los conosco. Então, demonstrar essa simpatia, demonstrar esse interesse, um desejo realmente partindo do coração, não seja da boca para fora, não seja falsidade, mas seja genuíno e verdadeiro.
Então, querer o bem do próximo. Então, o texto ele vai ser resumido nesse ponto. O ponto de igualdade. Tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, mesmo quando não somos tratados por essas pessoas da mesma forma. Até porque quando tratamos as pessoas como elas nos tratam, digamos, eu vou falar com uma pessoa e essa pessoa é ignorante comigo. Por exemplo, eu vou entregar um folheto na rua. Olha, eu queria entregar esse folheto, é a palavra de Deus, quero dizer que Jesus te ama. Sai para lá, crente nojento, não sei o que, não sei o que. Aí se eu rebater a injúria que ele colocou na mesma altura, chamar ele de pecador, miserável, condenado ao inferno, eu estou sendo igual a ele, eu não estou sendo diferente dele. A diferença que o texto aqui se refere é de que ser humilde é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, com simpatia, com amor, com o desejo da melhor situação para aquela pessoa, seja ela quem for, grande ou pequeno. Aí ele vai levando então essa ideia aqui, quando ele diz que o amor ele tem que ser sem hipocrisia, quer dizer, a atitude deve ser de humildade, não arrogante e nem muito menos falsa. Então devemos detestar o mal e nos apegar ao que é bom, o que é do bem. Então Deus nos chamou para ser bênção, para abençoar as nações. E para isso eu preciso então agir com amor. O amor precisa ser cordial, amando fraternalmente uns aos outros, preferindo honrar as outras pessoas. Às vezes a gente tende a nos colocar diante das pessoas como superiores. Por mais que eu tenha sido aconselhado, já muitas pessoas conversaram comigo sobre essa questão. Eu prefiro, na rua onde eu estou, não me apresentar como pastor. Eu prefiro, me apresento como um servo de Deus, como um crente. Porque esse é o meu maior, digamos assim, meu maior testemunho é ser crente, não é ser pastor não. Até porque há um preconceito muito grande com pastor. Quando a gente diz que é pastor, já vem 1000 pedradas contra nós. Então eu evito me apresentar como pastor. Não estou mentindo, não estou enganando ninguém. Se alguém perguntar, eu vou afirmar, eu sou pastor, graças a Deus. Quando é preciso, eu afirmo. Mas não preciso chegar em todo canto, me respeite que eu sou pastor. Está vendo aqui não? Anda com crachá, sou pastor, rapaz. Me respeite. Não precisa disso. Jesus Cristo não andava dizendo, eu sou filho de Deus, me respeite que eu sou filho de Deus. Me respeite. Ele não andava falando isso. E com as suas atitudes ele demonstrava quem ele era. Então é assim que as pessoas devem ver. Eu lembro muito de uma ocasião que eu evangelizei um grupo de pessoas e um cidadão disse para mim, rapaz, tu dava certinho para ser pastor. Eu não tinha dito que era pastor, né? Estava como crente evangelizando. Eu disse, tu dava certinho para ser pastor, tu fala bem direitinho, o jeito que tu fala é atraente, a gente gosta do que você diz, você sabe usar as palavras. Eu disse, amém, graças a Deus por isso. Então, quando a gente age com humildade, quando a gente se coloca nessa situação, né, de honrar as pessoas, dar atenção às pessoas, automaticamente nós também somos honrados, somos reconhecidos, somos valorizados. Então vale a pena essa atitude de humildade, porque é reconhecido por Deus e também por aqueles que buscam agradar a Deus. Só finalizando nesse texto aqui, no verso 20, ele fala sobre como devemos tratar os inimigos. E ele diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Era um costume, né, digamos, dos povos, um ditado que dizia, olho por olho, dente por dente. Do jeito que a pessoa me tratar, eu vou tratar ela também. Se ela for boa comigo, eu serei boa com ela. Se ela for ruim comigo, eu vou ser mais ruim com ela. Então, o texto aqui vai na contramão da ideia que era comum da época. E o texto, então, o ensinamento aqui bíblico é agir diferente. Trata a pessoa com amor, com respeito.
a pessoa está te ofendendo, a pessoa está falando mal contra ti, e tu vai lá e diz: olha, estou orando por você, que Deus te abençoe. Irmãos, isso aí quebra qualquer escudo, qualquer arma de guerra que se levantar contra você. Demonstrar respeito, amor, carinho, isso aí vai quebrar toda maldição, todo mal que se levanta contra você. É interessante porque conta-se a história de um cidadão que todos os dias ele acordava cedo, pela manhã, encontrava o lixo na porta da casa dele. E ele ficou invocado com aquilo. Ele não tinha saído nem de casa ainda, já tinha um lixo na porta dele. E ele ficou pastorando certo dia para saber quem era. E ele viu a vizinha vindo e colocando o lixo na porta dele. Ela varria a calçada dela, todos os lados lá da rua, e acumulava o lixo na porta dele. Ele um dia acordou mais cedo do que ela, levou um buquê de rosas e uma caixa de chocolate. Bateu na porta, disse: bom dia, minha vizinha. Eu disse: bom dia. Porque o senhor deseja alguma coisa? Disse: não, eu queria só trazer aqui um presente para a senhora. Aí entregou o buquê de rosas e a caixa de chocolate. E ela ficou sem entender. E aí passou uns dias preocupada com aquilo. Será que eu fiz? O que foi que aconteceu? Aí um dia ele vinha chegando do trabalho e ela parou ele e perguntou: olha, vizinho, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Rapaz, eu confesso a você que eu estava agindo mal, estava varrendo aqui a calçada e jogando lixo na sua porta. E você veio aqui em casa e me entregou um buquê de rosas, uma caixa de chocolate, e eu fiquei sem entender isso. Como é que eu estava fazendo algo ruim para você e você me responde com algo bom? E ele disse: é porque cada um dá o que está cheio o coração. Meu coração está cheio de alegria, de bondade, de amor. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas. Aí naquele momento caiu a ficha, né? Porque o coração dela estava cheio de maldade, de lixo, de coisas ruins. E ela aprendeu a lição de forma muito importante. Mateus 11, 29, diz assim a palavra de Deus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus Cristo, ele chama as pessoas a ter uma igualdade com Ele. Ele chama para tomar um jugo. O jugo é algo que se colocava no pescoço de um animal, que deixava o animal, por exemplo, o animal ia rodar a pedra de moinho. Então é como uma cangalha, né, que a gente chama no interior, né? Colocava no pescoço do animal. Os dois animais tinham que ter o mesmo porte, para um ficar puxando errado, né? Então todos da mesma altura, do mesmo porte, igualdade. E aqueles animais andavam juntos, rodando a pedra do moinho para moer o trigo e as sementes daquela época. Então Jesus está dizendo aqui, ó: vinde, tomai sobre vós o meu jugo. Vamos andar junto, vamos ter igualdade, porque é assim que eu quero andar com vocês. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não quero demonstrar diante de vocês os meus poderes sobrenaturais. Eu não quero mostrar diante de vocês eu ser o Filho de Deus. Então, não era a intenção de Jesus se exaltar em cima dos homens. Pelo contrário, ele queria ser igual aos homens. É tanto que ele assumiu a forma humana. Então, esse era o desejo de Deus: agir com humildade e igualdade com os homens, para que essa igualdade nos fizessem semelhantes a Ele. Lembra que nós perdemos a imagem de Deus que foi construída em nós? Perdemos no sentido que foi manchada pelo pecado. E pela vida de Cristo, nós restituímos essa imagem. Nós limpamos essa imagem de Deus que há em nós, através do testemunho de Cristo. Então Ele nos chama a esse compromisso. E quando assumimos esse compromisso de igualdade com o Senhor, agindo com humildade, nós temos promessas de Deus. As promessas que recaem sobre os humildes. Salmo 149, verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. A ideia de adornar aqui é a ideia de colocar como se fosse um colar precioso, de pedras preciosas. Então a salvação para nós é uma preciosidade, algo importante. E Deus quer colocar esse símbolo em nós. Ele quer nos dar essa preciosidade para que a gente ande por aí e as pessoas possam ver em nós a grandeza da salvação que foi dada por Deus.
Então, os humildes recebem esse adorno, que é a salvação. Em segundo lugar, o poder da humildade nos traz, primeiro foi equilíbrio, né? Equilíbrio. Agora, igualdade. Perdão, eu falei igualdade anteriormente. Então, nos traz equilíbrio, foi o que nós vimos. Está com o jugo ali, está equilibrado, não está pesado para um lado nem para o outro. Por isso que ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, a ideia aí que ele apresenta. Mas a ideia da igualdade também existe dentro dessa questão da humildade. E aí nós podemos ver em João capítulo 13. João capítulo 13. Abra sua Bíblia em João 13. Vejamos que igualdade foi que Jesus apresentou aos seus discípulos. João 13, a partir do versículo 12. Capítulo 13, verso 1, encontramos então aquela cerimônia que Jesus realizou do lava-pés. Então ele estava em um momento de festa da Páscoa, feita então a mesa para uma refeição. Jesus então se colocou diante dos discípulos, cingiu-se com uma toalha e passou a lavar os pés deles. Verso 12, nós vemos a lição que ele quer trazer com essa experiência que ele teve com os discípulos. Então vejamos que lição é essa. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem que eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então aqui temos a orientação de Cristo sobre a lição do lava-pés. Até hoje nós temos, por exemplo, algumas denominações, algumas igrejas que usam essa prática, né? Uma vez por ano, colocam ali algumas pessoas da comunidade, geralmente pessoas importantes, e vão lavar os pés. Então não tem necessidade de fazermos aquela experiência, porque a experiência não tem contexto para nós. Naquele período havia um contexto. A pessoa, quando convidava alguém importante para a sua casa, ela recebia essa pessoa lavando os pés dessa pessoa, porque as ruas eram de terra, de barro, e as pessoas caminhavam longas distâncias e com isso se empoeiravam. E ao chegar numa casa, eles tinham seus pés lavados, um pouco de óleo jogado na cabeça para trazer refrigério, e os pés ali também traziam uma certa sensação de alívio, até por conta da caminhada e da poeira também que estava ali nos seus pés. Jesus, ele tomou essa posição porque era uma posição realizado, né? Quem fazia isso, quem lavava os pés, não era o dono da casa. Quem lavava os pés era um escravo, um servo. Geralmente, era um servo mais humilde que tinha na casa. Quer dizer, aquele que não sabia fazer muita coisa. Separava ele só para lavar os pés das pessoas quando chegavam na casa. Então, ele se colocou em uma situação de humildade. Jesus, sendo mestre, sendo grande, se colocou em igualdade com os seus discípulos. Essa é a grande lição do texto. Então não há mais necessidade de fazermos a cerimônia, mas a aplicação da lição ela se torna fundamental para os nossos dias. Digamos aqui que em nossos dias, talvez no contexto que nós estamos vivendo hoje, seria educado
a gente receber os visitantes com um álcool em gel na mão, né? Vamos lá, irmão, põe as suas mãos aí, tem um álcool em gel aqui, cheiroso, aquele álcool em gel que a Marisete usa, né? Perfumado, maravilhoso. Muito obrigado, estou me sentindo até melhor agora, depois que eu limpei minhas mãos com álcool em gel. Então, talvez uma similaridade aí com o processo que era antigo, né? Mas a lição aqui é muito mais profunda do que isso. É que os discípulos, vendo o mestre tomando uma atitude como essa, a atitude deles não deveria ser diferente. Assim como eu fiz, façais vós também. Infelizmente, nós temos uma atitude diferente. Como assim? Se a gente vê alguém que é sempre solícito, sempre disponível, sempre voluntário, a gente acaba aqui montando no pescoço. Tem quem faça, deixa ele fazer, pai. Pedro aqui, ele pula bem alto, né? Quando Jesus disse, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro, opa, meus pés não, Senhor. Espera aí, o Senhor não vai lavar meus pés não. Eu que deveria lavar o seu e tal e tal. Ele disse, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Sou Senhor, que não seja assim então. Então não lave só os pés não, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Então ele começa a exigir que Jesus lavasse mais do que os pés, né? E ele disse, olha, ele estava exigindo um lavar cerimonial, que era cultural também. E Jesus disse, olha, quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. A lição que eu vou dar para vocês, só lavando os pés já resolve. Então o que eu quero ensinar para vocês é isso. Sejam humildes. Estejam numa posição de igualdade com todas as pessoas. Não se achem superior porque vocês andam comigo, porque vocês são apóstolos, porque vocês são os meus discípulos. Não se acham superior às demais pessoas. É interessante isso, irmãos, porque nos dias que nós estamos vivendo, sabe o que está acontecendo? No meio cristão, cada dia surge um nome novo para pastor. Pastor agora é uma criatura pequena. Os homens que estão na liderança das igrejas não querem mais ser pastores, agora querem ser bispos. Outros não acham que bispo já é médio, eles preferem ser apóstolos. Só se for apócrifos, porque apóstolos não são. Apóstolos somente aqueles que foram chamados pelo Senhor, que conviveram com Jesus Cristo. Então hoje não tem mais apóstolos, está fora de contexto, completamente. Mas pessoas, eles querem se exaltar. Eles colocam então esses nomes como para fazer parte de uma hierarquia. Eu estou acima dos pastores. Então eu lembro certa vez de um desses apóstolos que veio em Fortaleza, e aí numa entrevista, um irmão simples lá da igreja, né, humilde, chegou e disse, pastor fulano, não sei o que, não sei o que. Aí ele olhou bem sério para ele, de frente às câmeras, e disse, me respeite, eu sou apóstolo. Como se tivesse muita diferença, né? Como se fosse muita coisa ser apóstolo. E principalmente um apóstolo sem chamado de Deus. Porque aí não é apóstolo, é ele mesmo se intitulou. Quem foi que colocou a mão sobre ele e disse, a partir de hoje tu serás apóstolo? Porque para alguém dar esse nome tem que ser alguém acima dele. Porque na ideia é essa. O apóstolo, ele levanta o bispo. O bispo levanta o pastor. Na ideia deles é essa, a hierarquia, né? Um é quem autoriza o outro. E quem foi que autorizou ele como apóstolo? Tem que ter alguém superior. Tinha que ser Cristo. E onde foi que Cristo apareceu para ele? Onde foi que Cristo desceu para dar a ele esse nome de apóstolo? Então, prestem atenção, cuidado. A gente muitas vezes é enganado, é bobo, acredita em tudo que dizem para a gente. Confira na Bíblia, busque na palavra de Deus. Veja como essa pessoa lhe trata. Irmãos, eu conheço igrejas que o pastor não entra nem pela essa porta. Tem uma porta nos fundos que ele entra só no momento que ele vai pregar. Ele prega aqui e sai. Ele não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não tem contato com ninguém. Talvez ele nem conheça os irmãos pelo nome. Não é rebanho, não é pastoreio. É importante que a gente tenha esse contato, é importante que a gente esteja próximo. É importante que você tenha acesso ao seu pastor. Para eu falar com o pastor, eu tenho que falar com a diretoria, com o obreiro, com o diácono, com não sei com quem.
Vá direto ao pastor, meu amigo, fale direto ao pastor, não precisa marcar hora. Por isso que vocês contrataram, né? Temos aqui um pastor na igreja, 24 horas para atendê-los. Então, usem do pastor que vocês têm. Aqui o texto está colocando então essa prerrogativa de igualdade que Jesus queria que os discípulos tivessem. Não se achem superior, se coloquem em pé de igualdade com todos. Assim como eu me coloquei com vocês, vocês farão com as outras pessoas. Não se achem superior do que ninguém, porque vocês foram chamados, porque eu dei a vocês o título de apóstolos, vocês não se achem maior do que os demais. 1 Pedro 3,8, finalmente, seja todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então o apóstolo Pedro, aqui escrevendo a primeira carta, ele faz essa exortação ao povo de Deus, que tenhamos nós um igual ânimo, quer dizer, uma disposição de igualdade. Além dessa disposição de igualdade, nós possamos ter uma fraternidade amigável, quer dizer, andemos em unidade, estejamos juntos, entendendo o plano de Deus e o propósito de Deus para a nossa unidade, agindo com misericórdia com cada pessoa. Porque se eu costumo dizer, às vezes brincando, eu digo assim, rapaz, Deus ele é muito misericordioso, porque se ele desse o poder dele para um de nós destruímos o mundo em 3 minutos. Com tanta coisa ruim que tem nesse mundo, a gente é só eliminando. Mata esse, mata aquele outro, vamos limpar o mundo, né? Só que Deus, ele é misericordioso. E ele quer dar oportunidade a essas pessoas. Então isso é uma humildade de Deus. A sua misericórdia é uma demonstração de humildade. É ele se colocar em igualdade com os seres humanos, sabendo que eles precisam de ajuda. Eles não têm como resolver o problema deles sozinho. E ele vai dando tempo, vai dando oportunidade, enviando mensageiros, pessoas que possam ajudá-lo. Em Mateus 5,3 diz o benefício de buscar essa igualdade na humildade. Diz assim então o texto em Mateus 5,3, Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembremos, irmãos, que um dia estaremos juntos lá no céu. E de que adianta essa exaltação? Será que quando a gente chegar lá no céu, vai ter um prestígio diferente? Quem foi bispo, quem foi pastor, quem foi presbítero, quem foi diácono, quem foi, seja o que for, o título que você preferir. Eu acredito que não vai ter diferença. Chegando lá, seremos iguais. Todos. Não vai ter um local específico, uma morada específica para quem teve a liderança dentro de um contexto aí, religioso. Muito pelo contrário. Seremos iguais a todos. Porque assim é que Deus nos vê, como seus filhos, iguais, exatamente iguais. Estamos trabalhando em funções diferentes, mas somos completamente iguais diante de Deus. E finalizando por último aqui, a terceira poder da humildade. Então o poder da humildade, ele nos traz força no serviço. Então devemos entender que a humildade, ela nos ajuda a trabalhar da melhor forma possível. Primeiro, entendendo que somos iguais. Em segundo lugar, entendendo que eu preciso da ajuda do irmão para a minha função, para cumprir o meu propósito. Usando a ilustração da igreja como um corpo, eu preciso de cada membro para exercer as minhas funções. Se o braço não quiser funcionar, eu vou ter dificuldade, o restante do corpo vai se esforçar mais para trabalhar. Então veja como é a importância de estarmos unidos, de agirmos juntos, trabalharmos em igualdade. E aí só a humildade vai nos ajudar a trabalhar nessa igualdade. Filipenses capítulo 2 é o texto base para esse ponto. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui no capítulo 2 de Filipenses, encontramos então, a partir do capítulo 2, o exemplo do amor fraternal e a humildade no meio do povo de Deus. Capítulo 2, verso 1 diz: se há, pois, exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada vocês venham fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Então o exemplo aqui de Cristo é ensinado. Primeiro ele diz: olha, façam assim. Agora eu vou mostrar a vocês como eu fiz. É interessante isso, ele dá a doutrina, mas ele coloca na prática. Então ele disse: sejam humildes, ajam com igualdade uns com os outros. E vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Como foi que ele fez? Sendo ele Deus, ele não usou essa prerrogativa de ser Deus para humilhar os homens. Se curvem diante de mim. Ele poderia fazer isso? Jesus teria poder para mandar todo mundo se dobrar diante dele? Tem, mas ele não quer obrigar ninguém a servi-lo. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Ele veio e nos libertou para que nós possamos servi-lo com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, com satisfação. Então esse é o intuito de Cristo, que nós nos aproximemos dele, reconhecendo quem ele é, mas não por imposição, pelo contrário, por reconhecimento. Eu reconheço quem Jesus é, por isso que eu amo, por isso que eu sigo, por isso que eu obedeço. E assim, aqui na palavra, ele chama a atenção para isso. Diz então que ele mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. O autoesvaziamento de Cristo, a quinoses de Cristo. Esse autoesvaziamento de Cristo significa que quando Cristo estava aqui na terra, ele deixou o uso natural dos seus poderes. Tudo que ele fazia era na dependência do Pai e do Espírito Santo. Quer dizer, ele ia curar um cego, ele orava: Senhor, que o Senhor use aqui dessa lama, cura esse cego, eu te peço. Então ele fazia oração, ele pedia que Deus curasse aquele homem. E aí os homens reconheciam nele que ele andava com Deus, porque tudo que ele pedia a Deus, Deus respondia, Deus lhe concedia. E é justamente essa promessa que ele nos faz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Quer dizer, Deus vai te conceder tudo que você pedir em meu nome, lembrando que é segundo a vontade de Deus. Lembra que Jesus, tudo que ele pedia era submisso ao Pai. Funcionava porque era assim. Às vezes a gente, vou pedir aqui, eu quero uma lancha, uma Hilux para puxar a lancha, um posto de gasolina meu, que a gasolina desse preço aí, nem ando de lancha nem de Hilux, né? Precisa do posto de gasolina. Aí seria muito bom, né? Se a gente orasse assim,
E aí tudo, pum, como uma mágica, como um passo de mágica, acontecesse. Só que, quando ele diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, já coloca aí uma situação de submissão. Tudo que nós formos pedir, deve ser de acordo com a vontade de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós pedimos a Deus para que Deus cumpra a vontade dele em nossa vida. E quando pedirmos assim, será cumprida a vontade de Deus em nossa vida. Aqui então no texto, diz também que ele se esvaziou, quer dizer, ele se limitou. Como homem, aqui na terra ele estava como homem. Ele sentiu as necessidades de um homem. Sentiu fome, sentiu sede, ficou cansado, ele chorou, ele se irou quando estavam lá fazendo vendas no templo, cobrando de preços exorbitantes, explorando. A questão lá não era a venda. É proibido vender no templo. Não é isso. Tinha que ter aquela venda, porque as pessoas que vinham de longe, elas não vinham trazendo, arrastando animal. Elas vinham e compravam animal lá no templo, ou trocavam mercadorias, porque naquele tempo trabalhava-se muito troca. Eles trocavam suas mercadorias que eles tinham por animais, na porta do templo. E aí os comerciantes estavam explorando. Se um cordeiro valia R$100, eles cobravam 500. Você vende onde? Você vende o quê? É R$500 um cordeiro. Então Jesus ficou irado com isso, com o homem ser tão egoísta, ao ponto de extorquir o próximo necessitado. Ele precisa do animal para sacrifício. Sem o animal não tem como ele sacrificar. E eles exageravam nos preços. Jesus se irritou foi com isso. E aí então vamos lá. Ele está dizendo aqui que houve esse esvaziamento, assumindo a forma de servo. Sabe qual foi a maior humilhação que Jesus passou nessa vida? Se tornar homem. Sendo ele um Deus todo-poderoso, com todas as ilimitações, ilimitado, né? Quer dizer, ele poderia fazer qualquer coisa com o seu poder, mas ele se limitou ao não uso dos seus poderes, se limitou à figura humana, com todas as suas limitações que os seres humanos têm, e ele passou por tudo que nós passamos. Para quê? Para deixar uma lição para ser seguida. Ele quer que a gente siga os seus passos. Ele quer que a gente obedeça à sua vontade. E aí ele diz aqui no verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos lá aqui fazer um degrau da humilhação de Cristo. O primeiro degrau da humilhação, imagine um degrau você descendo, certo? Primeiro degrau, ele se esvaziou. Ele deixou o uso natural de seus poderes. Segundo degrau, assumiu a forma de servo. Assumiu a forma de servo. Outra figura de alguém que era, digamos, rebaixado, que era desvalorizado. Ele assumiu essa figura. Estava pronto a servir as outras pessoas. E em terceiro, ele tornou-se em semelhança de homem, limitado igual a nós. E em quarto degrau aí, diz que ele então foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse aí é o degrau da humilhação de Cristo. Mas há um degrau da glorificação de Cristo. Ele ressuscitou da morte, ele foi assunto aos céus e ele voltará para nos arrebanhar para o seu reino, onde ele reinará por toda a eternidade. Então, aqueles que se humilham serão por Deus exaltados. Irmãos, essa é uma lição tão maravilhosa. Se vocês colocarem em prática essa lição, vocês vão observar que a palavra de Deus ela é fiel. Que Deus ele honra aquele que realmente se dispõe ao seu serviço. Aquele que está disposto a fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Às vezes a gente quer escolher. Não, eu só quero se for tal coisa. Tem pastor que escolhe, eu só quero pastorear na capital. Essa igreja aqui teve dificuldade para achar pastor. Não foi verdade? Convidaram alguns e não, interior e tal. O pessoal não queria vir.
porque era interior. Então tem pessoas assim, que tem, não, eu quero estar em evidência, na capital, tenho mais oportunidades. Então precisa ter humildade, e essa humildade nos traz força para o serviço de Deus. 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então a graça de Deus é concedida aos humildes, e aí mais poder virá com a humildade. A humildade já é um poder da graça, e quanto mais humilde você for, mais poder da graça recairá sobre vós. E Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, ser humilde é esperar no Senhor, é saber que o Senhor é quem trará honra a ti. Não espere do homem aplausos, não espere do homem coroas, porque tudo que o homem te oferecer será perecível, terá um tempo limitado, mas o que Deus tem a nos oferecer, isso é eterno, jamais acaba. Ninguém poderá tirar esse direito de nós. Então vale a pena obedecer a palavra e agir em humildade. Concluindo então, o orgulho é a raiz de todo o pecado e mal, a porta do nascimento, a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso. O orgulho da santidade é o mais sutil de todos os males, enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir frutos abundantes. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. Então o mal ele termina com a humildade. Lembra qual foi o pecado de Satanás? O primeiro pecado foi o pecado de Satanás, o orgulho. Orgulhoso, não teve humildade para se submeter ao Pai. Pelo contrário, ele se orgulhou. E aí ele caiu neste pecado. Então a verdade é esta: o orgulho tem que morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Se você for uma pessoa orgulhosa, não existe a marca de Cristo na tua vida. O orgulho apaga a marca de Cristo na tua vida. A humildade precisa lançar a semente, ou não haverá colheita nos céus. Salmo 149, verso 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Então, finalizando com esse versículo, novamente, trazendo a ideia aí, de que Deus tem uma preciosidade a nos dar. Ele quer nos encher do seu poder, e dentro desse poder que Ele nos preenche, juntamente com isso, vem a salvação, que é maravilhosa, que nos traz a beleza do brilho celestial. A glória de Deus resplandece em nós, por meio da salvação. Louvado seja Deus por isso. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos nesta feita. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Também queremos Te pedir, Senhor, que esta lição se aplique em nossas vidas, que nós verdadeiramente tomemos para nós esta lição, que sejamos fiéis, honestos, sinceros, agindo em humildade, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Não busquemos para nós mesmos, ó Pai, exaltação dos homens, porque isso é perecível, isso se perde, mas a honra e glória que vem do Senhor, essa sim permanece para sempre. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se dentre nós tem alguém que gostaria de fazer uma confissão de fé, entregar sua vida a Jesus. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um servo humilde, eu quero viver na dependência de Deus.
Se tem alguém essa noite que queira receber Jesus em seu coração, tornando-se então um servo de Deus, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como único Senhor e Salvador de sua vida? Maravilhoso Deus, Pai Santo, em tuas mãos entregamos estes servos aqui presentes. Que essa lição de hoje, ela faça morada em nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas fiéis praticantes. Que a tua palavra, Senhor, alcance aqueles que estão também nos assistindo através desta live. Que a tua palavra chegue até os seus lares, as suas vidas, os seus corações. Que eles vivam na tua dependência, ó Pai. Que eles confiem no Senhor. Que eles busquem, ó Pai, viver uma vida de humildade, confiando e te servindo como o Senhor merece, com toda honra e glória. Ó Pai querido, nos dá uma boa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.